Boa tarde, queridos e amados irmãos. Estamos aqui celebrando a Deus nesta tarde de louvor, nesta tarde de pregação, nesta tarde de graça, nesta tarde de bênção. E eu gostaria que você, agora que são 17 horas e 20 minutos, ficasse ligadinho aí comigo aí para que a gente pudesse fazer uma obra para Deus grande, grandiosa. Hoje o Espírito Santo tem me dado uma mensagem para que eu possa falar para os amados irmãos. É uma mensagem que vem direto do coração de Deus para o nosso coração, da morte para a vida. Aleluia. Então, nesta hora, você vai assistir esta palavra da morte para a vida. Uma mensagem que Deus, boa tarde, queridos e amados irmãos, tem colocado no meu coração para trazer para os amados irmãos. Glória a Deus. E nós sabemos que o nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele é poderoso, grandioso, tremendo. E Ele fala através da sua palavra. A palavra de Deus. Aquela que não mente, aquela que não fala, aquela que tudo faz por nós, a palavra de Deus, tá? E eu quero tomar como base o texto de Ezequiel, o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 2, tá? Ezequiel capítulo 2 e versículo Ezequiel capítulo 2 e versículo 1 até o versículo 2, tá bom? Vamos lá. De adoração. É momento da gente cultuar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Ezequiel aleluia. Ezequiel, ele está ali depois de lamentações de Jeremias, o profeta chorando. O livro de Ezequiel. E o livro leva o nome dele, leva o nome do profeta Ezequiel, Eliana Farrell. Glória a Deus. Missionária Eliana Farrell, um grande abraço, minha querida. Quando a irmã fala desta forma aqui, que eu não quero mais isso, eu sei que a irmã está passando. Mas a irmã não pode pegar todo mundo e colocar dentro de um balaio e jogar dentro do rio. Você não pode fazer isso. Ao falar isso aqui, a irmã está me colocando na mesma posição que o outro indivíduo lá aborreceu a irmã. Eu não tenho culpa. O meu trabalho, a obra que eu faço para Deus, ela não tem nada a ver com a vida dos outros. O meu ministério foi Deus que me deu.
Se a irmã sente de Deus divulgar, a irmã divulga. Se a irmã não quiser divulgar a gente, a irmã não divulga, né? Não tem problema nenhum. Nós temos o Espírito Santo, temos Jesus, né? Eu sempre digo, amados, que quem sopra o nome da gente é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Agora o indivíduo que causou atrito para a irmã, que trouxe problemas espirituais para a irmã, eu entendo a sua posição. Você não vai divulgar uma coisa que está te trazendo prejuízo, né? Mas, pelo que eu entendi aqui o seu comentário, que você está dizendo que não vai divulgar nem a nossa obra, nem o nosso ministério, e não vai mais divulgar a gente. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, irmão. Meu ministério é meu ministério. Outros são outros. Amém? Então eu não quero que a irmã pegue todo mundo, todos homens de Deus, todos que pregam a palavra, e coloque dentro de um balaio e a irmã coloca na mesma posição. Eu falo com a irmã, eu sou diferente desses caras, irmão. Eu, graças a Deus, eu sou humilde, eu não sou arrogante, eu não sou soberbo. Eu dou ouvido às pessoas, eu falo com as pessoas, eu oro para as pessoas. Se uma pessoa ligar para mim 1 da manhã, eu estou atendendo. Entendeu? Porque eu saí da morte para a vida. E eu sei tratar bem as pessoas que me ajudaram lá atrás. Pessoas que me ajudaram, pessoas que me ajudaram a segurar a minha mão. Eu valorizo muito as pessoas que começaram comigo lá nos primeiros começos do meu ministério, né? Eu dou muito valor. Agora, a Bíblia fala que eu vou me apegar naquilo que me dá esperança. Se a nossa live é uma live que traz esperança para as pessoas, e quando você diz que não vai divulgar a palavra de Deus, você não está deixando de divulgar o pastor Abraão. Eu sou apenas um homem e cheio de defeitos. Mas uma coisa eu te digo, minha querida, o que eu divulgo não é o pastor Abraão. Eu divulgo a palavra de Deus, que está aqui diante de mim. Então, quando você deixa de divulgar uma obra, divulgar o ministério, você não está divulgando o homem, você está divulgando a palavra de Deus. Amém? Nós temos que aprender isso, amados. Nós temos que fazer a separação das coisas. Nós não podemos misturar tudo e considerar todos iguais. Não. Não façam isso. Isso é pecado. Tá bom? Aleluia. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel 2. A gente tem que ficar na posição. Se Deus te chamou para uma obra, faça a obra. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Não olhe para a carne, porque enquanto a gente estiver olhando para o homem, a gente não vai vencer na vida. O homem está querendo sempre nos prejudicar, mas você está olhando para Cristo, você está olhando para o Calvário. O que interessa é isso.
Deus está fazendo uma convocação a Ezequiel para profetizar. Então eis que ele me disse: ó mortal filho do homem, fica em pé, porquanto eu desejo falar contigo. Filho do homem é utilizada mais de 90 vezes aqui no livro de Ezequiel. Ele está dizendo: Ezequiel, você que nasceu e necessita, e você que nasceste da carne frágil e foste instruído com as ideias humanas, a fim de ressaltar a humanidade do profeta diante de Deus, é transcendente que se dirigia a ele. Amém? Aleluia. E no mesmo instante em que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Então prestei atenção às palavras daquele que comigo falava. Aleluia. Preste atenção naquilo que Deus está falando com você, para que a gente não venha falar bobagem depois. No mesmo instante que Deus disse a ele: ó mortal, nós somos mortais, nós não somos super-homens, deuses, né, Maria Lúcia da Costa? Paz do Senhor, minha querida. Nós somos humanos e nós estamos sujeitos a pecar, a falhar. Filho do homem, fique em pé. Ezequiel deve que estava deitado ou estava sentado, porque Deus falou com ele: fique em pé. Então, se você quer falar com Deus hoje, você quer que Deus fale com você, fique em pé. Deus não fala com quem está deitado. Se você quiser que Deus fale com você, você tem que ficar em pé. Aleluia. Deus não fala com o caído. Deus levanta ele para depois falar com ele. Olha, gente, porquanto desejo falar contigo. Desejo, Deus teve desejo de falar com o profeta Ezequiel. Uma coisa é você falar com Deus, e outra coisa é você levar Deus ter desejo de conversar com você. Desejo, gente, desejo. Tudo na vida, Eliana Farrell, tem que ter desejo, meu irmão. Desejo, sem desejo você não faz nada, né? Aquele que deseja a obra, Paulo fala que uma boa obra deseja, um bom ministério deseja. Estamos vivendo hoje no meio de uma geração que não tem desejo para nada. Aí eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Quando se trata de coisas para Deus, você não pode deixar que você não vai fazer. Você tem que continuar fazendo, irmã Eliana. Você tem que continuar fazendo, Maria Lúcia. Mesmo que venha o vento contrário, mesmo que venha intempéries, mesmo que venha vozes contrárias àquilo que você está fazendo para Deus, você tem que continuar fazendo o que você
Ama o que você sabe fazer de melhor. Se você sabe pregar, continue pregando. Se você sabe louvar, continue louvando. Se você sabe divulgar a obra de Deus, a palavra de Deus, continue divulgando. Se não dá para você divulgar todos, divulgue 1 ou 2 ou 3. Você entendeu? Mas você nunca pode falar que você vai parar. Quando você volta para Deus e você fala com Ele, eu vou parar. Eu vou parar de divulgar o teu nome. Eu vou parar de divulgar a tua palavra. Eu vou parar de divulgar a sua obra. Deus, Ele se volta para você e fala, você vai parar? Então eu também vou parar de te dar o oxigênio. Eu vou parar de te abençoar. Eu vou parar. Eu vou parar de te dar saúde. Vamos, você já pensou se um dia Deus chegasse diante de nós e falasse assim, curta bastante esse dia de hoje. Hoje é sexta-feira, não é? Hoje é 6, não é? Curta bastante essa sexta-feira, porque este é o último dia que você está vivendo. Porque quando der meia-noite, eu não vou mais te dar vida. Eu vou recolher o teu suspiro de vida. Você já pensou se Deus tomasse uma decisão drástica dessa? Quero agradecer a Maria Lúcia da Costa por ter compartilhado no Massanja. Amém? Muito obrigado. Eu não vou parar, está aí, Maria Lúcia da Costa. Não pare, minha querida, não pare. Porque o dia que você parar, Deus também para. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. Deus, Ele tem que sair de dentro do homem para fazer a obra, mas Ele é Espírito. Deus usa homens, Deus usa mulheres para fazer a obra. Então, Eliana Farrell, Deus precisa de você, minha querida. Foi por isso que Deus te chamou. E eu sei o quanto que você tem sofrido pela obra. O Senhor está dizendo para você nesta tarde, eu sei o quanto você tem sofrido na obra. Quantas coisas ruins você tem engolido a seco, calada, sem falar nada. Você entendeu? Mas o Senhor está falando com você nesta tarde. Não importa as vozes contrárias. Você vai continuar divulgando o reino porque Deus te chamou para isso. Você foi chamada para isso. Afinal de contas, o seu nome é missionária Eliana Farrell. Missionário é aquele que faz missões. Você não precisa ir lá para a África para você fazer missões. Você faz missões dentro da tua sala, cantando louvor, lendo a palavra, pregando 5, 2, 3 minutinhos. Tem pessoas te vendo, minha querida. Você postou aqui um louvor aqui, uma palavra no Facebook. Eu fui lá, eu já vi lá que já tem 4 comentários naquele material que você postou lá. Aquelas pessoas que viram a palavra que você falou e o louvor que você colocou foram abençoadas por Deus. Então você não pode parar. Sueli Farias, um grande abraço, minha querida. Não pare. Eu desejo falar contigo. Deus está desejoso falar com a Sueli Farias hoje. E no mesmo instante que aquela voz falava comigo, o Espírito de Deus entrou em mim. O desejo de Deus de falar com você, e quando você se coloca em pé,
A Bíblia diz que ele entra dentro de você e fez com que eu pudesse ficar em pé. Ezequiel não ficou em pé porque ele quis ficar em pé, porque a glória de Deus tinha derrubado o profeta no chão. Ele estava tão cheio da glória que ele acabou caindo diante da glória de Deus. E ele fala que então prestei a glória de Deus, o Espírito de Deus entrou em mim e fez com que eu pudesse ficar em pé. Foi Deus que colocou Ezequiel em pé. Se tem alguém aí agora caído, Deus vai te colocar em pé porque Ele quer falar com você. Então eu prestei atenção às palavras daquele que falava comigo. Ganhou, Maria? Que bênção, hein? Então, neste momento, está acontecendo uma festa no céu. Uma alma vale mais que todo o ouro do planeta. Preste atenção às palavras daquele que falava comigo. Olha que coisa linda. Eu prestei atenção nas palavras daquele que falava comigo. Evilácio Antônio Souza Santos é o esposo da missionária Iana Farrell, está lá assistindo. Glória a Deus. Então ele prestou atenção, ele deu uma ordem para o profeta. Você não é o que você é porque você quer, porque Deus te deu uma ordem. Deus desejou falar com você. Deus mandou que você ficasse em pé. E você precisa prestar atenção à palavra de Deus como Ezequiel prestou atenção no que Deus falava com ele. E ele me deu uma ordem. Homem mortal, eis que eu te envio às nações rebeldes que se amotinam contra mim, minha pessoa. Então foi Deus que te chamou, irmã. Foi Deus que te chamou, irmão. Corria-se o ano de 593 a.C., quando Deus fez esta chamada para Ezequiel. 593 anos antes de Cristo, em seu chamado, nós estamos vendo aqui uma narrativa que deixa transparecer o estado de vida do profeta. O estado de vida do profeta, o profeta estava deitado, o profeta estava caído, o profeta estava sentado. Profeta não é para ficar sentado. Profeta não é para ficar caído. Profeta não é para ficar deitado. Profeta é para ficar em pé. Então Deus está falando nesta tarde, eu quero que você se coloque em pé. Então, gente, nesta tarde, que é quase noite já, falta 15 para 6, ao ser chamado para o ministério, Deus diz para o profeta se colocar em pé. Terezinha Abreu, um grande abraço, minha querida. Ele não chama ninguém para o ministério que está sentado. Você diz, eu quero pregar, quero louvar, eu quero anunciar a palavra de Deus, quero fazer a obra do Senhor, mas você só está sentado. Você só quer ficar na zona de conforto. Você quer ficar lá na praia lavando redes. Você só quer ficar catando migalhas jogadas no chão como a mulher de Canaã. Você que só quer ficar rabiscando espigas de milho que os ceifadores deixam no chão para você pegar. Não é assim não, amados.
Você é aquilo que você é chamado? Missionário, missionária, pastor, evangelista, você é mesmo na verdade? Ao ser chamado para o ministério, Deus antes ele diz para o profeta, se coloque em pé. Então Deus falaria com ele. Gente, é triste você ver um estado de um profeta desse jeito. O Brasil está desse jeito porque os profetas que nós temos no Brasil estão todos sentados. Alguns estão dormindo é porque já morreram. E não fizeram nada para a nação. Então, e dois fatos nos vêm à mente. Ezequiel estava caído e estava prostrado. É isso aí. O grande profeta Ezequiel estava caído. Ele estava prostrado espiritualmente. Ele estava morto espiritual, pois ele não estava de pé diante de Deus. Tem muita gente desse jeito. Estão caídos, estão mortos, estão prostrados diante de Deus. Ó, gente, isso é muito triste. Ele estava surdo para a voz de Deus. Surdo para a voz de Deus. Ele não estava de pé. Os mortos espirituais não podem ouvir a voz de Deus. Não pode. Morto não ouve. Morto é morto. Eles não estão aptos para entender a palavra de Deus. Os mortos espirituais não ouvem a voz de Deus. E não estão prontos para entender a palavra. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Você pode notar que apesar da ordem de Deus, a ordem de Deus, o que colocou o profeta de pé foi o fato do Espírito Santo ter entrado nele. Somente depois que o Espírito Santo entrou nele, Gabriel e Samara, é que ele falava com Deus. Ele diz assim, ó, o Espírito entrou em mim e quando ele falava comigo. O Espírito falava com o profeta. E então entrou no profeta. E logo ficou em pé diante do Senhor. Por que que logo que o Espírito Santo entrou, ele ficou em pé? Porque o Espírito Santo é que dá vida. Vida. Quando o crente não tem alegria de servir, não tem alegria de louvar, não tem alegria de estar na presença do Senhor, ele perde o apetite espiritual, ele perde o desejo de ir à igreja, o desejo de divulgar a palavra, o desejo de trabalhar na obra, o desejo de ser alguém. Ele está morrendo. Ele está morrendo. O Espírito Santo tem que entrar dentro de você de novo para te dar vida, meu irmão. E minha irmã. Vida espiritual. A verdadeira vida só é possível quando Deus libera o seu sopro sobre o homem. Aleluia!
Vocês entenderam? O livro de Jó, ali no capítulo 33 do livro de Jó, tem um texto lá muito lindo no livro de Jó, que ele diz que o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Inspiração. Você sabe por que todo dia eu estou aqui na live pregando? Porque eu tenho inspiração do Todo-Poderoso, eu tenho vida. Eu tenho vida. Se eu não tivesse vida, ou digo vida espiritual, desejo de pregar a palavra, eu não estaria aqui. Eu poderia estar lá dentro agora vendo a Band, assistindo o Datena. Eu poderia estar lá agora vendo a Record, assistindo o jornal. Mas o Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. Vida. Então, a gente tem que fazer as coisas de Deus com alegria. Até para você assistir uma live. Se é uma live divina e espiritual, você tem que assistir com alegria. Sempre comentando nela, sempre compartilhando, sempre chamando outros para ver a palavra. E quando o profeta não estava mais caído, mas estava vivo diante do Senhor, começa a profetizar e fazer a sua obra. E isso é lindo, gente. Aí ele começa a profetizar, ele começa a ouvir, ele começa a trabalhar. E quando você vai lá para o capítulo 37 do livro de Ezequiel, lá, agora que você está vivo, Ezequiel, agora que você está pronto, recebeu a vida, agora que você está vivo, agora que você recebeu a vida, Deus está levando agora Ezequiel pelo cabelo. Leva ele a andar dentro de um vale de ossos secos, para que Ezequiel possa entender a morte, Célia Alexandra. Para que ele possa entender a morte. Aí Deus manda ele. Leva ele para dentro deste vale. Glória a Deus. Então, será que Deus vai ter que levar você também para dentro de um vale? Para lhe mostrar que vida de morto, que mortos não têm vida? Deus leva Ezequiel para dentro daquele vale cheio de ossos secos, é para lhe ensinar ele uma lição sobre morte e sobre a vida. E eu quero que você venha comigo também, para dentro do vale. Hoje eu vou levar você para dentro do vale. Vamos para dentro do vale. E o texto de Ezequiel, ali no capítulo 37, Deus disse a Ezequiel: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus disse isto para Ezequiel: profetiza,
Profetiza. Você está vivo agora. Profetiza. Profetiza. Quem está vivo, comenta. Quem está vivo, compartilha a live. Vamos. Então eu profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se achegaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles vida. Não adianta uma pessoa ter ossos, ter sangue, ter pele, ter carne, cabelo bonito, olhos lindos, sorriso lindo, um corpo lindo, perfeito, muita elegância, se ele não tiver vida. Não adianta. Amém? Então não adianta. Então profetiza, filho do homem. Diga ao Espírito, vem. Vem dos quatro ventos. Assopra. Assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei. Eu profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito de Deus entrou neles e viveram. E se puseram em pé um grande exército em extremo. Que palavra linda, gente. Isso é maravilhoso. Deus faz uma pergunta para Ezequiel se um grande número de ossos secos poderia voltar a viver. Deus sabia que o profeta tinha condições de responder, mas ele não respondeu. Assim, por um tempo, Ezequiel esteve caído e morto espiritualmente. Quanta gente está morta espiritualmente? Quanta gente está caído hoje? Estão caídos. Estão indo na igreja. Estão tomando Santa Ceia. Foram batizados, têm a credencial, têm tudo de um cristão, de um crente, mas eles estão caídos. Estão caídos. E ele foi trazido à vida pelo Espírito de Deus. Ezequiel então responde. O senhor sabe a resposta? Ele foi até um pouco grosso com Deus, né? Né, Terezinha? O senhor sabe a resposta? O senhor sabe a resposta para essa pergunta? Afinal de contas, o Senhor é Deus. A resposta é: assim como na minha vida Deus fez uma grande obra, colocou em mim o seu Espírito, certamente poderá fazer viver estes ossos. Esta seria a resposta correta do profeta Ezequiel para Deus. Às vezes você fica perguntando, por que está acontecendo estas coisas comigo? Abraão, Atalai Abraão, por que está acontecendo, pastor? Eu não sei. Você pode perguntar a Deus o que está acontecendo com você, esses momentos tão tristes que você está passando. Talvez tem pessoas aqui que está dentro de um vale também, cheio de ossos secos, sem vida. A vida volta para aqueles ossos em dois estágios, bem claros. Primeiro, externo, ou seja, para fora da estrutura física.
foi formada a aparência, aquilo que todos podem ver. Veio a carne, veio a pele, os olhos, o cabelo, tudo se renasceu de novo. Alguém que olhasse agora para aquele vale, veria ali um grande exército bem composto, com ossos, com nervos, com músculo, com pele. E poderia até ficar impressionado com este grande milagre de Deus, que a Bíblia fala que houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e fez-se um reboliço, um barulhão, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, como se o médico estivesse colocando uma coluna fora do lugar no lugar. Ó, gente, o ombro deslocado e colocasse no lugar. Aquele barulho de ossos se chocando um no outro. Aquele barulho de nervo aparecendo sobre eles, e cresceu a carne e se a pele sobre eles por cima. O profeta faz uma observação muito importante aqui, pois não havia nele o Espírito. Irmão Luiz Carlos, a paz do Senhor, minha querida, seja bem-vindo. Não havia nele o Espírito, não havia. Você sai na rua agora em São Paulo, irmão Luiz, você vai ver um monte de carcaça viva andando aí na rua. São cadáveres ambulantes, sem vida espiritual com Deus. Tem carne, tem ossos, tem nervos, mas são pessoas mortas espiritualmente falando, são cadáveres vivos andando no meio da rua. E aqui faço uma pausa para ir ao livro do Éden, Gênesis. Lá no livro de Gênesis, quando Deus faz a formação do homem, Deus pega um pouco de barro e com as suas mãos ele faz um boneco perfeito, com uma estrutura orgânica perfeita, com sua estrutura corpórea, tendo assim como foi no vale. Só que no vale, a palavra profética do profeta, quando ele falou, tudo começou a aparecer do nada. Só que no Éden, Deus começou a fazer com suas próprias mãos o homem. Ele coloca tudo ali. Primeiro Deus faz o esqueleto do homem, os ossos, os tendões, a musculatura, a pele. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Mas, apesar de ter bem formado o homem, não estava vivo. No sentido real da palavra, pois ainda lhe faltava a essência da vida. A essência da vida lhe faltava. E estamos vivendo numa humanidade que não tem essência de vida. Estão mortos. Estão mortos. Mortos, espiritualmente falando, mortos. Mortos. Falta a essência que dá vida. Em Gênesis 2:7, Deus fala isso: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem começou a viver. É por isso que você não pode parar. Porque se Deus não para de te abençoar, por que você vai parar de fazer a obra? Adão, sendo o primeiro homem, foi formado primeiro a sua estrutura corpórea, a sua estrutura física, sua altura,
No jardim do Éden, na formação do primeiro homem, temos uma matriz. Ele é a matriz de todas as cópias. Eu sou uma cópia de Adão. O Luiz Carlos de Oliveira é uma cópia de Adão. A Terezinha, ela é uma cópia de Eva. A Célia Alexandra, ela é uma cópia de Eva. Assim por diante. A Eva e Adão eram a matriz de Deus. Tudo começou com eles. Hoje temos uma matriz de todos os outros. Apesar de ter formado o corpo, só teve vida depois que Deus soprou na sua narina. E Deus está soprando hoje. Deus está soprando hoje. Quem já teve Covid sabe o que eu estou falando. Eu fiquei 10 dias prostrado em cima de um sofá, bebendo água, tomando aqueles corticoide, tomando remédio para dor, tomando azitromicina, tomando prednisona, comendo fígado de boi, bebendo água o dia todo, suando igual um gambá, porque me faltava oxigênio. Isso chama-se vida. Vida. Você já pensou se Deus fechasse o registro do oxigênio na glória? Se Deus fechasse o oxigênio na glória, todas as plantas morreriam. Todos os peixes que estão nos oceanos e nos rios morreriam. Todas as árvores frutíferas, os seus frutos secariam e elas morreriam. Porque o que mantém a vida no planeta chama-se oxigênio. E esse oxigênio, ele é caro. E Deus te dá esse oxigênio para você gratuitamente. Será que você poderia escrever a palavra aqui, gratidão, aqui no comentário? Isso chama-se gratidão. Eu sou grato a Deus. Gratidão. Tinha milhares de pessoas morrendo em Manaus porque não tinha oxigênio. Milhares morreram por causa falta de oxigênio. Uma vergonha. Um país, um governo deixar o seu povo morrer por falta de oxigênio. Oxigênio. Você já viu alguém que está com Covid morrendo? Você nunca viu? Você precisa ver para você agradecer a Deus. Não deixe que Deus feche esta válvula do oxigênio na sua vida. Nunca, não deixe. Agradeça a Deus. É por isso que Davi, mais de 100 vezes, ele fala nos Salmos: enquanto eu viver, eu vou te louvar. Enquanto eu viver, eu vou te adorar. Enquanto eu viver, eu vou ser grato a ti. A maioria dos salmos que Davi escreveu fala sobre gratidão. Fala sobre agradecimento. Fala sobre, aleluia, alegria em Deus. Olha, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
Lá em Manaus, se entrasse o vento de Deus, o oxigênio de Deus pela janela, e soprasse na vida daqueles doentes ali, todos eles teriam sido salvos. Olha, o exército... Agora vamos voltar no vale. O exército, na verdade, era a nação de Israel, que estava morta. Mas isso pode também ser referido a nós, né? Espiritualmente, Israel estava morto na época de Ezequiel. E até testificava da sua miserável situação. Esses ossos são toda a casa de Deus. Ezequiel 37:11 fala: os nossos ossos se secaram. Ossos secos. Tem pessoas que têm ossos fracos. Tem gente que tem doença nos ossos. Eu falei de uma jovem que não podia se engravidar por causa que tinha ossos secos, ossos fracos. Eu falei com ela: Deus vai curar os seus ossos e você vai ter um bebê. Deus curou os ossos dela e ela teve um bebê. Primeiro, Israel diz: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Você está em pé, Terezinha Abreu, porque os seus ossos estão fortalecidos no Senhor. Você já viu alguém que tem problema de coluna? Ele anda todo encurvado. Porque os ossos se secaram. Aleluia. Então, amados, Israel continua falando que pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O povo de Israel, quando se viram sem a presença de Deus, eles se sentiram secos, sem esperanças e cortados. Se cortados da presença de Deus, logo secaram e ficaram desesperados. Veja o que Jesus ensina. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Aleluia. Glória a Deus. Queria dizer ao Benildo, Beni, que nós não estamos aqui para debater a palavra, meu querido. Aqui não é uma live de estudo. Aqui é uma live de pregação, tá bom? Uma outra hora a gente pode fazer uma live só de debates, tá ok? Mas você poderia fazer essa pergunta para Deus e ler mais a Bíblia, amém? Faça essa pergunta para Deus. A Bíblia diz que Deus soprou no homem, o homem se tornou alma vivente. Todos que Deus havia criado se tornaram alma vivente após o sopro que Deus deu em Adão. Você entendeu agora? Afinal de contas, Ele é Deus. Se Deus fez primeiro os animais ainda não tinham vida. Primeiro Ele fez os animais, depois que Ele foi fazer o homem. Ele fez os animais pela palavra, Ele criou os animais, fez os animais,
os oceanos e foi fazendo. Depois que ele fez tudo, ele disse, tudo que ele havia criado, ele disse, é bom, é excelente. Só que eles não tinham vida ainda. Eram apenas coisas criadas por Deus. Ele criou. E tudo que ele criou começou a ter vida depois do sopro. Aquele sopro que Deus dá em Adão é distribuído para toda a raça humana, é distribuído para toda a sua forma de criatura que ele havia criado. E o oxigênio que Deus deu a Adão naquele momento foi distribuído a todos os animais e distribuído a todos os peixes que estão dentro dos oceanos e dos rios. Foi como se Deus dissesse, agora se movimentem, vivam, reproduzam, procriem e povoem a terra. Muito simples. Primeiro os animais, depois o homem. Assim vendo, Deus soprou ar quando fez o homem. Correto. Ele só soprou ar quando fez o homem, não tinha vida ainda. Havia apenas criações que Deus havia feito. Pela sua palavra. Os animais ainda não tinham ar. Eles eram apenas criaturas, assim como Deus fez o homem do pó da terra. Todos foram feitos do pó da terra. Quando o animal morre, o que você faz com o animal? Você mumifica ele ou você enterra o animal? O animal volta a ser pó. O gado, o cachorro, o gato, tudo, todo ser vivo que tem vida, um dia morre e volta do pó. Porque do pó nós somos tomados. Quando Deus diz que do pó você voltará, porque do pó você foi tomado, Deus está estendendo isso aí até para os animais, porque tudo pertence a Ele. Aleluia. Mesmo não sendo uma live de debate, eu te respondi a pergunta. Tá ok? Está entrando no ar a Daiane Ferrão, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? A morte é a separação eterna de Deus, que é a fonte da vida. A morte pode nos ocorrer mesmo que nossa estrutura externa pareça bem. Às vezes você vê alguém andando na rua, de repente a pessoa tem um infarto, ela tem um mal súbito e ela cai no meio da rua morta. O motorista dirigindo um carro tem um infarto e morre. A morte nos ocorre, mesmo que a gente esteja bem, que o corpo esteja bem. Quantas vezes nós já não passamos por situações em que sorrimos por fora, mas por dentro nós estamos sofrendo. Amém? Benildo Beni, nós temos que orar por Moçambique, meu irmão. Moçambique. Pois você manda o teu contato para mim, meu querido. Como é que a gente faz? Poder mandar aí algumas Bíblias para você aí. Tá bom? Os Novo Testamento para te abençoar aí. Em Moçambique. Missionário em Moçambique. Eu quero que a igreja dê a paz do Senhor para o Benildo. Aleluia. Missionário. Você já é meu amigo, já não fez? Se não, tu me adiciona lá, meu querido. Amém? E todo missionário que está no exterior, amados, na África, eles precisam de ajuda. E nesse momento tão conturbado da pandemia, da Covid, eu sei o quanto que esse menino aí, o Benildo, Ben, está passando lá na África, lá em Moçambique. Que Deus o tenha aí, meu querido. Que Deus o abençoe. Viu? A Daiane Ferrão está falando que seja feita a vontade de Deus corretamente. Amém? Coloca para mim o seu
o código do seu país para nós, tá bom? Aqui está o seu celular, né? Mas eu quero o código do seu país. Aqui no Brasil fala DDD. Olha, gente que está sorrindo, mas por fora está sofrendo. Gente que parece felizes, mas está com a alma enferma, não é, Eliane Farrell? Só Deus conhece o íntimo de cada pessoa. Só Deus. Só Deus. Então, se você está triste nesta noite, lembre-se que você tem um Deus que sopra. Você tem um Deus que te socorre. Você tem um Deus que te ama. Da mesma forma que o Espírito Santo entrou no exército do vale de ossos secos, a seus discípulos receberam do próprio Jesus o Espírito Santo, lá no cenáculo. Após a morte e ressurreição. Jesus dá a vida prometida durante o seu ministério terreno e sopra. Pneuma. Sobre eles o Espírito Santo. Se considerar Jesus como sendo Deus, ele está como no jardim do Éden, soprando sobre o homem um fôlego de vida. Soprando sobre o homem um fôlego de vida. Em figura dos 12, representa a humanidade e a igreja primitiva. O fôlego de vida espiritual. E havendo dito isto, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ao soprar sobre os discípulos, a boca de Deus estava liberando o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Um dos maiores milagres da natureza é o fato de um homem sendo respiração pulmonar passar 9 meses dentro de um ambiente totalmente líquido. A pergunta do irmão falando sobre os animais, como que eles viveram sem oxigênio. Eles não viveram sem oxigênio, eles eram apenas uma criatura formada por Deus e criada por Deus, eles não tinham vida ainda. Eles passaram a ter vida quando Deus soprou. Primeiro ele cria os animais, e depois ele cria o homem. E o sopro da vida vem depois que ele acaba de criar o seu filho e sua filha. Ele sopra e o sopro invade aquele jardim do Éden todo, completamente. Aí você vê a vaca se colocando em pé, o cavalo se movendo, o elefante se movendo. Aleluia, você está entendendo? Agora, nosso querido irmão aí de Moçambique, você pode explicar como é que pode o fato de um homem sendo respiração pulmonar, um bebê, passar 9 meses dentro de um ambiente totalmente líquido no útero da mãe? Como que você explica isso? O homem é formado na sua estrutura óssea, muscular. Seus órgãos internos e até o sistema respiratório sem contato com o ar. Você consegue explicar isso? São 9 meses de vida sem uma respiração sequer.
9 meses de vida, sem respiração sequer. Em uma semana, o bebê terá coluna vertebral. Em uma semana. Alguns dias depois, 5 a 8 ossos da coluna espirral, a vertebral, já estão formados. Por isso que eu não sou a favor do aborto. Aborto é crime, é assassinato a sangue frio. Ao final das primeiras 6 semanas de gravidez, o seu bebê já terá cabeça e tronco, os olhos, outras estruturas começam a se formar. Assim como brotos minúsculos que serão os braços e as pernas do bebê. O coração também se forma e começa a bater no 25º dia depois da concepção. E como que você aborta um bebê que eles chamam de feto? No 25º dia, o coraçãozinho dele já está batendo. Porque o coração do bebê bate rápido, a 130, 140 por hora, por minuto. Isso é Deus. Isso é Deus. Ele bate rápido, a 130, 140 por hora. Há muita coisa que nós não podemos responder, meu querido. Isto é milagre. Isto é milagre de Deus. Isto é milagre de Deus. No 5º mês, as células pulmonares do bebê começam a produzir uma substância gordurosa chamada surfactante. Esta substância surfactante ajuda na respiração do bebê depois de nascimento. Nesta fase, os bebês são ainda pequenos e os pulmões não estão desenvolvidos completamente. E por isso, frequentemente, eles não podem viver fora do útero sem cuidado. Isso é tremendo, gente. Frequentemente, as crianças podem viver sem cuidadas a partir do 5º à 6ª semana, ao 6º mês. No 6º mês, significa que o corpo do bebê já está formado. E apesar de estar com os ossos, musculatura, pele, o bebê ainda não respira. Ele não respira, pois está dentro de uma bolsa de água. Quem explica isso? Um ser que está pronto. Você entendeu agora, Benildo? O Éden era como um útero que Deus tinha criado. O jardim do Éden era como se fosse um útero que Deus tinha criado para criar a sua criação. Um ser pronto, prontinho, mas sem um fôlego de vida. Foi isso que Deus fez no Éden. A natureza, árvores, flores, os campos, os animais, inclusive o homem, quando ele acaba de criar o homem, eles não tinham fôlego de vida. Até que Deus sopra. E todos passam a viver. E todos passam a viver. Aleluia! Deu para entender agora, Benildo? Um ser que até nascer não pode respirar, pois certamente morreria. E quando Adão e Eva saem do jardim, eles morrem. Porque o jardim era o útero da vida.
E em um momento mágico, ele tem que respirar, pois ele morrerá sem oxigênio. Quando ele completa 9 meses certinho, se não tirar ele de dentro daquela bolsa d'água, o bebê morre, porque ele está sem oxigênio. Eu não entendo. E quando ele nasce, o médico dá um tapinha na bundinha dele, para que ele possa chorar. Ele está vivo. Ele está vivo. Vocês podem louvar a Deus. Aleluia. Esse livro, nada, tudo que está escrito aqui tem uma explicação. Aqui não é somente letras, isso aqui é a inspiração do Espírito Santo. Certamente um dos... Deixa eu abaixar o nome aqui Certamente é um dos maiores mistérios da parte de Deus. Vida e morte. Vida e morte. Dos dois lados da primeira respiração do homem. Em Jó, ali no livro de Jó, no capítulo 39, versículo 2, ele deixou escrito: contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Qual a diferença entre um corpo bem formado, de uma estrutura externa, bem composta, e o homem vivo realmente? Jesus, como Deus, enquanto na terra ele não via a diferença entre os mortos e o homem que vivos não seguiam, a diferença entre mortos e vivos é a presença do Espírito Santo, amados. Foi por isso que Jesus ele diz para aquele jovem rico, ou para aquele outro senhor, o outro jovem que queria segui-lo, em Lucas capítulo 9, versículo 60, Jesus fala com ele: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, porque você está vivo. Jesus chama ele para segui-lo. E ele fala: deixa primeiro sepultar meu pai. O homem chamado por Jesus tinha seu pai recém-falecido, tinha acabado de morrer. E tinha que, antes de seguir a Cristo, enterrar seu primogenitor. A resposta de Jesus nos faz ver o mundo pela perspectiva do Ele. Pois para Ele, que é Deus, não há diferença entre o morto e o homem que não segue. Se você não me seguir, você estará morto igual seu pai. Será um morto sepultando o outro morto. É isto que Jesus estava dizendo na palavra. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Mas você quer me seguir? Eu sou a vida. Me siga para que você tenha vida. É isso que Jesus estava falando. Todos que não seguem a Cristo estão mortos. Isto é um fato. Na mesma condição, separados da única fonte de vida, o Espírito Santo.
o Espírito Santo. Em João 10:10, Jesus disse aos vivos que tinham vindo para que todos tivessem vida e vida verdadeira, não apenas uma aparência, uma casca. O cadáver, o esqueleto, é como se fosse uma casca, um cadáver que anda. Em João 10:10 ele fala: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em maior abundância. Vocês entenderam? Como que Deus é maravilhoso? A mensagem do Evangelho pregada por Jesus é a mensagem da ressurreição. Assim como a mensagem de Ezequiel tinha a força de um testemunho pessoal com o Espírito Santo, a mensagem de Cristo tem maior força, pois ele passou da morte para a vida. Todo aquele que ouve, eu falei que o ouvido é uma das janelas da vida. As 5 janelas do crente: a janela dos olhos, que tudo vê; a janela do ouvido, que tudo ouve; a janela da boca, que tudo fala. Cuidado com a boca, irmão. A janela do tato, que tudo você quer pegar. E a janela do paladar, você que fica comendo qualquer coisa podre na internet, fica ouvindo qualquer tipo de pregador, fica sendo seguido qualquer tipo de doutrina. Cuidado com o seu paladar. Você tem que ter paladar de ovelha. Usar a tua boca para edificação. Ouvir as coisas boas de Deus. Amém? Jesus, os olhos ver o que é reto, o que é santo. Jesus, ele fala que todo aquele que ouve o Evangelho e crê que Deus enviou Jesus à terra tem a vida eterna. Irmã Edinete, um grande abraço. Deus enviou Jesus à terra, e ele fala com a gente que eu fui enviado para que você tenha vida. E ele fala em João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? É a esperança de todo crente, de todo cristão. Enquanto o mundo espera passar da vida para a morte, nós esperamos a vida eterna com Deus, livres da condenação. Salário é a recompensa dada a alguém que prestou um serviço para outra pessoa, não é? E se fez digno de receber a justiça, retribuição pelo esforço empregado, não é? O salário é direito de quem trabalha, não é? Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário que você vai receber se você não trabalhar para a vida. Se você está trabalhando para a morte, você está trabalhando para o pecado, você está trabalhando para Satanás, o seu salário será a morte. É isso que a Bíblia fala. É seu direito. Você trabalhou para isso. Um presente é dado para uma pessoa que não fez nada para ganhar. Não é por merecimento. Não é um pagamento. É um dom. Você não precisou trabalhar para receber esse presente de Deus. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Ninguém paga por um presente recebido. Porque se for assim, ele vai deixar de ser presente. Se ele pagar, é uma ofensa para aquele que presenteou. A pessoa que presenteia outra o faz por amor. Ele vai se sentir ultrajado.
ao ver seu presente, seu esforço está sendo desfeito por aquele que tenha recebido de graça. Tenta se fazer digno de receber algo. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, oferecida em Cristo Jesus. Você não paga por ele. Você não paga pela vida. Alguém já comprou a vida para você. Alguém já comprou a vida eterna para você. Alguém já comprou tua cura, já comprou teu milagre, já comprou tua bênção. E o nome dele é Jesus. Tudo foi pago. Olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 22, Silva Santos. Eliana Farrell. Em Romanos 6 e 22 ele fala: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se você está trabalhando no pecado, se você está fazendo as obras das trevas, se você está fazendo o que é mal aos olhos de Deus, você vai receber um salário, mas não será de Deus, será da morte. A morte vai te pagar o salário. Ela vai te pagar o salário todo, não vai ter desconto nenhum. E você vai recebê-lo, porque o salário da morte é o pecado. E o salário do pecado é a morte. O fim do corpo físico do homem é retornar ao pó. Mas o destino da alma do homem é voltar para Deus, pois foi dele que viemos e para ele voltamos. Nós viemos de Deus e vamos voltar para ele. Entendeu, Kátia Nascimento? Aleluia! E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Paz do Senhor, Kátia. Para ter a vida, amados, precisamos dar crédito à palavra de Deus. Em João 6,63 fala: o Espírito é o que dá vida à carne. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espíritos e são vida. Eu estou pregando vida aqui nesta noite. Finalmente, a maior figura de morte e vida é o batismo. Passamos da morte, o sepultamento, para a vida. Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na semelhança da tua morte? Que sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. Porque se fomos plantados com ele, juntamente com ele, na semelhança da tua morte, também o seremos na tua ressurreição. Quando Jesus levantou, eu levantei com ele. Quando Jesus ressuscitou, Eliana Farro ressuscitou com ele. Aleluia, gente. Jesus te chama da morte para a vida. Ao passar pelo batismo, passará da morte para a vida. Pois o batismo é um sepultamento e o sair do tanque é a ressurreição da figura de Cristo. Paulo diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Jesus te chama hoje, dentre os mortos, para a vida eterna com ele. Da mesma forma que ele teve a capacidade de dizer a Ezequiel: Ezequiel, você está vendo o vale? Pode voltar a viver? Ezequiel fala: tu o sabes, Senhor. Você também poderá viver, porque Deus te chamou para a vida. Deus te chamou para a vida. Deus te chamou para a vida. Oh, glória a Deus. Gente,
Que esta mensagem entre no seu coração. E que você receba de coração a palavra de Deus que pode te dar vida. Ontem nós falamos sobre a oliveira. Foi lindo, gente. Hoje falamos sobre da morte para a vida, o vale de ossos. Glória a Deus. Amanhã é sábado. E amanhã eu vou falar para os irmãos sobre a fé de Marta. Então, eu gostaria que você ficasse ligadinho amanhã, nesta live. Eu vou falar sobre Marta, a fé de Marta. Muita gente critica Marta, né? Mas você sabia que Marta era mais velha do que Maria? Marta era uma mulher de qualidade. Olha, Marta tinha preocupação em dar o melhor para Deus. Marta gostava de tratar as suas visitas com excelência. Por isso que Marta tratava Jesus, na palma da mão. Porque ela não queria que Jesus fosse embora da sua casa. Se você contratar uma diarista para dar uma limpeza na sua casa e no seu apartamento, ela vai te cobrar de acordo com o tamanho da sua casa, não é? Ela cobra por cômodos. E se ela não deixar a sua casa bem limpa, você nem paga ela. A casa de Marta não tinha diarista, porque Marta, ela sabia receber os seus convidados. Marta era aquela que providenciava tudo. Olha, para que as Marias possam ouvir Jesus pregando, é preciso de uma Marta para organizar o culto. A igreja está limpa por causa de uma Marta. O altar está limpo porque tem uma Marta dentro da igreja. A cadeira que o pastor senta está limpa porque tem uma Marta que limpou. Quando os pastores, pregadores pregam ridicularizando Marta, eles nem sabem o que estão falando. São as Martas que organizam a altura do som, acomodações para as visitas. São as Martas que preparam os lanches para dar para os convidados da igreja. É a Marta que presta um serviço de qualidade. Marta significa zelo, disposição em servir. Gente, nós vamos falar isso amanhã. É a Marta que sabe quando a doença é grave. É Marta. Olha, Marta é aquela que intercede. É a Marta que chama outros para orar a favor de um problema. Mestre, não se dê conta que ela está aí, mande que ela venha me ajudar. Foi Marta que pediu alguns amigos para avisar Jesus do problema de Lázaro. Gente. Primeiro fala que Jesus amava Marta.
depois que fala de Maria e depois que fala de Lázaro. Leia o texto lá de João 11:15. Primeiro cita Marta. Marta é tratado como se fosse a irmã de Jesus. Gente. Marta tinha um amor incondicional por Cristo. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Mas Maria ficou sentada. Marta correu. Elas eram muito bem diferentes, Marta e Maria. Maria era sentimental, né, Eliana Farro? Igual a Eliana Farro. Marta gostava de chorar, chorar, chorar. Mas Marta era ativa. Ela não esperava as coisas acontecer, ela fazia acontecer. Então é amanhã. Amanhã eu te espero aqui para a gente ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. A fé de Marta é amanhã. Sandra Mara, Deus te abençoe, minha querida. Estamos terminando a live. Muitos irmãos chegaram aí agora, porque eu sempre entro no ar às 19 horas, né? Falta 10 para 19. Hoje eu fiz mais cedo porque está muito frio aqui em Belo Horizonte, né? E eu vou jantar mais cedo hoje. Mas Deus abençoe os irmãos, foi uma bênção, não foi? Glória a Deus. Fiquem todos com Deus.